Descobrimento do Brasil no Rio Grande do Norte. Neste ano do sesquicentenário Tonhaca Dantas e do 119º aniversário do Instituto Histórico, procurarei fazer um resumo sobre o descobrimento do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. Pesquiso há vários anos e parti minha pesquisa da fonte primária mais segura, a Carta de Pero Vai de Caminha, o único documento que realmente foi escrito no palco dos acontecimentos. Não posso deixar de falar na política de sigilo que havia nos impérios europeus, que era uma prática usual, que consistia em uma vigilância estreita e a censura na produção historiográfica e cartográfica, para proteger e garantir o monopólio das rotas essencialmente comerciais, maiores fontes de riqueza até então conhecidas no Ocidente. Em face disso, não é fácil encontrar documentos autenticados, embora haja muitas crônicas, para que se possa basear. Esse jogo de interesse acentuou com a descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492, que em menos de 2 anos acarretou a assinatura do Tratado de Tordesilhas, no qual se dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Isso provou reação entre os outros países europeus. Vamos ao descobrimento. Caminho em sua carta fala de profundidades, distâncias, correntes, ventos, fala sobre os nativos e descreve, ao seu modo, a nova terra, que foi denominada inicialmente Ilha de Veracruz. Quanto às correntes, era muito importante, porque para fugir das calmarias era preciso dar a grande volta ao mar, a partir do Cabo Verde e atravessar o Equador em determinado ponto. Era um percurso mais longo, mas era muito mais rápido. É uma grande região de calmarias que vem desde a costa da África, da altura de Serra Leoa, até a longitude de 35 graus, variando com as fases da Lua e os dias do ano. Os novos portugueses tinham ciência disso, desde Bartolomeu Dias, quando chegou ao Cabo da Boa Esperança e ultrapassou, que por sinal acompanhava Cabral na sua armada. Segundo o almirante Gago Coutinho, a rota de Vasco da Gama se aproximou bastante do litoral brasileiro, notadamente do litoral potiguar. Damião de Góes, um autor português do início do século XVI, primeira metade do século XVI, afirma textualmente que Cabral tomou posse com padrão, ou seja, tomou posse cravando um marco de pedra Liós, que é conhecido como Mármore de Lisboa, e onde estavam gravadas o brasão real e uma cruz, representando o poder temporal e o poder espiritual. No Brasil há 2 marcos de posse, o Marco de Touros e o Marco de Cananéia, no estado de São Paulo. E todos os demais marcos são marcos comemorativos, inclusive o de Porto Seguro. Quanto às profundidades, depois de uma longa pesquisa, um verdadeiro trabalho, como se estivesse procurando uma agulha no palheiro, chegamos a um ponto de coordenadas aproximadamente 5 graus e 30 minutos sul e 35 graus e 30 minutos oeste. E esse local coaduna com o que afirma Caminha. Está localizado a aproximadamente 6 léguas da orla.
Desse local é possível se avistar a Serra Verde, que está em torno de 90 km de distância, e do alto do Cesto da Galé, de Manaus, poderia ser avistado no dia claro seus últimos 55 metros. Como não há nenhuma elevação que impeça a visão, isso é plenamente possível. O caminho fala num monte muito alto e redondo. O caminho era natural da cidade do Porto, quando as elevações por nome de monte não chegavam a 100 metros de altura. Não chegam até hoje a 100 metros de altura. Quanto aos ventos, o caminho fala dos ventos, que no dia 23 eles sondearam a meia légua da orla e passaram a noite com aguaceiros, ou seja, uma chuvarada, e fortes ventos de sueste. No outro dia, seguindo esses ventos, ou seja, com vento de popa, navegaram cerca de 10 léguas. Esse ponto do pernoite é mais ou menos 5 graus e 15 minutos sul e 35 minutos sul. Desse ponto, 10 léguas acima, em direção ao norte, nós vamos encontrar a Praia do Mar. Esses são pontos apenas básicos da minha pesquisa. Muito obrigado.